Decidi gravar esse vídeo aqui para compartilhar com vocês algumas atividades práticas que eu utilizo com os meus pacientes com a gaiola de habilidades e os acessórios. Então eu vou mostrando aqui os vídeos ou as imagens das atividades, dos exercícios, e ao mesmo tempo eu vou comentando o que eu estou fazendo, por que eu escolhi determinado exercício, por que eu escolhi o posicionamento dos acessórios, para tentar mostrar, exemplificar para vocês como esse recurso pode nos ajudar na nossa prática clínica. Então, o primeiro vídeo aqui é de um paciente com PC. Ele tem uma dificuldade motora que limita ele em relação a permanecer em pé sem apoio. Ele é um paciente com uma diplegia espástica, então ele também precisa de um auxílio para treino de marcha, que a gente também pode utilizar a gaiola. Mas nesse exercício especificamente aqui, eu estou trabalhando com ele fortalecimento de membro superior, ao mesmo tempo fortalecimento e treino de potência muscular de membro inferior também, tá? Então, nós vamos utilizar a suspensão parcial de peso para aliviar o peso corporal dele e auxiliar no movimento de pular, na atividade de pular. Vocês vão perceber que os elásticos, eles estão posicionados acima do cinto e isso vai aumentar a suspensão parcial de peso, ou então vai aliviar o peso corporal, e a consequência disso ou o resultado disso, né, de aliviar o peso corporal, é facilitar o movimento, reduzir a exigência motora para essa atividade de pular, tá? Então, eu estou utilizando também a cama elástica aqui, né, para também facilitar, para auxiliar ele no movimento de pular. Então, ele vai pular e vai pegar na barra e vai fazer vai fazer uma puxada, né, vai puxar o corpo para cima. Os elásticos posicionados dessa forma em suspensão, além de ajudar ele a pular, também vão ajudar ele na hora de fazer a puxada dos braços, porque os elásticos já estão puxando ele para cima, então a quantidade de força que ele tem que fazer para se puxar é menor. Os elásticos vão ajudar porque estão ajudando ele a ser puxado para cima. Então facilita esse movimento, permite que esse movimento aconteça. Ele não ia conseguir fazer esse movimento sem esses elásticos, porque seria uma exigência motora muito grande para ele. Ele não tem uma capacidade de força ainda para isso. Então, nesse caso aqui, os elásticos estão ajudando ele tanto a pular quanto a fazer a puxada do membro superior aqui também, tá? Então, nós estamos trabalhando uma atividade que ele gosta de fazer. Ao mesmo tempo, estamos trabalhando força muscular de membro superior, de membro inferior, potência muscular de membro inferior, e é uma atividade aeróbica também, e também é uma atividade aeróbica para físio, né? Porque eu tô ali auxiliando, tá? Eu não estou fazendo muita força, tá? Eu estou num objetivo maior de direcionar o movimento, porque os elásticos é quem estão fazendo a maior parte da força. Essa outra atividade aqui também é com uma paciente com paralisia cerebral, e o objetivo principal aqui dessa atividade é trabalhar controle postural. Além disso, também estamos trabalhando mobilidade ativa de tronco de rotação. Na grande maioria dos casos, os pacientes com PC têm uma dificuldade em fazer movimentos no plano transverso. Mas isso é muito importante, porque grande parte dos movimentos funcionais que a gente realiza no nosso dia a dia, eles exigem o plano transverso. Então, a gente também vai trabalhar isso. E aí, estamos trabalhando força de tronco também, tá? Então, eu usei as cordas para posicionar esse rolo, para colocar ela sentada. Então, só isso já é uma superfície instável, que ela não está adaptada, ela tem um desequilíbrio de tronco. Então, só colocando ela ali nesse posicionamento já está trabalhando. E aí eu entro também com essa rotação de tronco para dificultar ainda mais, né? Para exigir ainda mais dela esses ajustes posturais enquanto ela faz o movimento, tá? Então também é uma atividade bem interessante
que a gaiola nos ajuda para trabalhar a mobilidade e ganhar esse controle postural. Outra atividade aqui, paciente PC nível 5, tá? Então é um paciente que precisa de bastante suporte para realizar as atividades, mas que a gente precisa treinar força com esse paciente, tá? Então, eu tô treinando aqui um exercício de agachamento. Eu estou utilizando os ajustes da gaiola com os elásticos acima do cinto, também para promover suspensão. Porque essa suspensão vai ajudar na hora em que o paciente vai levantar, então vai ajudar ele a puxar ele para cima, vai ajudar ele a levantar, vai compensar uma falta de força que ele tem para fazer esse movimento de levantar no agachamento. Além disso também, eu prendi a mão dele, né? Eu amarrei a mãozinha dele para fazer uma cadeia cinética fechada, com o objetivo aqui de promover mais estabilidade, então vai facilitar o movimento. E a mãozinha dele presa também ajuda ele a se puxar para cima. E aí eu tô atrás para ajudar a manter uma extensão de joelho quando ele levanta, tá? Então, o importante aqui ressaltar dos ajustes é que ele consegue fazer esse movimento justamente porque tem essa suspensão parcial de peso, que se vocês forem olhar, não é muito grande, tá? Porque eu não levei os elásticos lá para cima porque não era necessário, eu queria ajudar, mas eu não queria dar um suporte maior do que ele precisava. Então eu fui dosando, eu fui experimentando, né? Eu fui percebendo o quanto era, se era muita suspensão ou se era pouca suspensão, e eu fui dosando até encontrar um ponto em que ele consiga fazer um movimento e que ele ainda assim tenha uma certa exigência, ou seja, ele precisou fazer força para levantar, mas ele conseguiu realizar o movimento, tá? Então a suspensão está ajudando nesse caso. E a mão presa também forma a cadeia cinética fechada, que gera mais estabilidade. Se ele estivesse com a mão solta, ele não ia saber o que fazer com aquela mão e aquilo ia atrapalhar o movimento, o tronco não ia ficar tão estabilizado, então a gente não iria ter uma qualidade do movimento tão boa quanto a gente conseguiu com esses ajustes aqui. Essa outra atividade aqui, gente, é nível hard, tá? É treinamento unilateral, né? Fortalecimento unilateral de membro inferior. Então é uma ótima atividade pensando em manter saúde do quadril, né? Pensando em promover, prevenir deslocamento de quadril, porque está trabalhando de forma unilateral, ativando muito o glúteo médio, que é uma musculatura importante para prevenir deslocamento de quadril, ativando muito extensores do membro inferior, que também auxiliam na prevenção desse deslocamento, e uma descarga de peso sobre o membro inferior, certo? Então aqui eu também estou utilizando a suspensão parcial de peso para ajudar o paciente a fazer esse movimento de levantar, né? Então ele está subindo nesse banquinho, né? Como se ele fosse subir um degrau. Os elásticos, eles estão posicionados acima do cinto, e nesse caso eles estão lá em cima, porque foi a quantidade necessária de suspensão para que o paciente conseguisse realizar, mesmo assim, manter-se uma quantidade de força, né? Então aqui esse exercício é bem legal para trabalhar fortalecimento de membro inferior, tá? A suspensão nos ajuda muito. Se não fosse suspensão aqui, seria muito mais difícil trabalhar com esse paciente, esse exercício, né? Ter essa qualidade e também ter essa ativação muscular. E também seria muito mais difícil para nós como terapeutas, né? Porque a gente teria que estar cuidando do tronco dele, teria que ajudar ele, a ajuda que os elásticos estão dando, nós teríamos que fazer. Então a gente teria que ajudar o paciente a levantar, segurando no quadril, provavelmente, estabilizando esse joelho, segurando o tronco. Então nós teríamos que ser o famoso polvo, né? Para conseguir segurar ele, para conseguir ajustar ele nesse posicionamento. Então aqui os elásticos, eles nos dão uma grande ajuda. Além de ajudar nós, eles também estão ajudando o paciente aqui nessa atividade que é nível hard mesmo. Essa próxima atividade aqui, ela tem um dos ajustes que a gente mais utiliza mesmo, que é no joelho, para evitar a adução do quadril. Evitando a adução do quadril, a gente mantém uma base de suporte mais adequada. Então, eu estou trabalhando aqui a atividade de passar de sentada para em pé. E se não tivesse esse ajuste do joelho, a paciente ia fazer uma adução, eu teria que controlar essa adução, porque se o quadril aduz
O membro inferior também entra numa rotação interna, o tornozelo entra numa pronação de pé. Então, teria um desajuste muito grande, uma qualidade muito menor de movimento, né? Então, nós teríamos um desalinhamento maior. Isso, com certeza, ia comprometer o funcionamento muscular, a amplitude articular também, né? Então, ia dificultar bastante o movimento da paciente, tá? Além disso, também ela está com uma mão, que é a mão que ela tem mais dificuldade, ela está numa cadeia cinética fechada. Isso facilita o alinhamento do tronco, mantém o tronco dela mais alinhado. Quando o tronco dela está mais alinhado, mais estável, ela tem maior facilidade para movimentar o outro membro superior. Esse tronco em cadeia cinética fechada com o membro superior também está fazendo uma ativação desse braço, desse tronco, então nós já estamos também fortalecendo essa parte do tronco da paciente, certo? Além de estar trabalhando o membro inferior dela também. Então esse é um dos ajustes que a gente mais vai utilizar e é uma das grandes vantagens da gaiola de habilidades. Este aqui é um exercício que eu gosto muito, tá? Primeiro, o paciente nível 5, ele está posicionado em pé, com descarga total de peso, mantendo um alinhamento corporal importante para manter flexibilidade muscular, para manter um bom posicionamento articular, para ter uma ativação muscular mais adequada também, para manter uma postura de tronco adequada, prevenir escoliose. Para posicionar esse paciente dessa forma, com esse alinhamento adequado, então eu estou utilizando ajustes para evitar a adução do quadril, tá? Que são as faixas ali no joelho. E além disso, eu também estou utilizando faixas que vão ajudar a manter a extensão do joelho. Para um paciente que tem dificuldade de manter essa extensão ativamente, então ele não consegue, mas ele não tem uma deformidade. A gente consegue trazer manualmente o joelho dele para uma extensão e as faixas me ajudam a manter essa extensão de joelho, então deixa ele num posicionamento mais adequado. Os elásticos estão promovendo uma descarga de peso, que é o objetivo, né? Colocar ele na descarga de peso. E além disso, eu tenho duas cordas na posição vertical, né? Num vetor vertical, que estão ajudando a promover uma estabilidade do tronco. Então, ele fica mais estável, num posicionamento mais ereto do tronco, para ter uma mobilidade, uma movimentação mais segura, mais eficiente do membro superior. E essa atividade eu gosto muito porque a gente está trabalhando a extensão do tronco, então fortalecimento de extensores do tronco, que são essenciais para ajudar ele a manter essa postura, né, para evitar a flexão, que é comum. E além disso, a gente está trabalhando mobilidade e força de membro superior, porque ele tem que subir lá para pegar o brinquedo. Então, esse é um exercício que eu uso muito aqui na clínica com muitos pacientes. E aí a gente pode variar, né, nas brincadeiras, mas a ideia central é colocar o paciente em pé num alinhamento adequado e trabalhar extensão de tronco, flexão de membro superior para trabalhar fortalecimento dessas duas estruturas também, tá? Então é uma atividade muito legal que a gente utiliza muito praticamente todos os dias. Aqui é uma imagem de uma atividade com o paciente para descarga de peso unilateral. Ele tem uma dificuldade em se manter em pé sozinho, então a gente utiliza a gaiola, os acessórios, né, para promover uma atividade mais independente. Estamos utilizando elásticos abaixo do cinto para promover descarga de peso e as cordas com vetor vertical também para promover estabilidade de tronco. Elas não estão suspendendo o paciente, elas estão ajustadas apenas para promover estabilidade, para não permitir que ele caia para os lados, ou para frente, ou para trás. Ela está promovendo estabilidade aqui. E ele está num posicionamento de descarga de peso unilateral. Então, se você for ver no joelho que está no chão, em apoio, eu coloquei uma faixa também para ajudar a manter a extensão do joelho do paciente neste caso aqui. E aí ele fica livre para utilizar o membro superior e para a gente trabalhar, fazer brincadeiras aqui com o membro superior.
treino de marcha aqui com suspensão parcial de peso. Os elásticos estão posicionados acima do cinto, mas também em um ponto em que não seja um suporte além do que ela precisa. Então, existe a suspensão para permitir que esse movimento aconteça com mais qualidade, com menos compensações, mas ainda assim ela está tendo descarga de peso e consegue fazer uma movimentação ativa. O auxílio que eu estou dando no pé é apenas para direcionar o movimento, eu não estou fazendo força. E aí tem um vetor vertical que não está suspendendo, que está apenas promovendo estabilidade de tronco. E além disso eu ainda coloquei a barra porque ela se sente mais segura podendo se segurar na barra, tá? Então eu fico livre para ajudar a direcionar o movimento e ela fica segura para fazer a atividade. Então é uma atividade que a gente está fortalecendo o membro inferior porque ela está fazendo ativamente fase de balanço, apoio médio com descarga de peso, então nós estamos fortalecendo também o membro inferior. Estamos trabalhando mobilidade, alongamento ativo do membro inferior. Eu posso aumentar a velocidade para incluir um treinamento aeróbico aqui também, e aí a gente vai dosando o quanto de suporte é necessário ou quanto que ela consegue fazer sem suspensão. Aí a gente pode ir reduzindo também essa suspensão à medida que ela vai progredindo. E aqui essas duas imagens para mostrar para vocês, tá? A primeira imagem aqui de um paciente em pé, sem os ajustes importantes para ele. Então, é um paciente que não consegue se manter em pé com o alinhamento adequado, porque ele não tem força muscular suficiente, não tem uma estabilidade postural, um controle postural para se manter em pé. Então, aqui eu deixei propositalmente sem os ajustes, apenas com alguns pequenos ajustes básicos, sem organizar da forma adequada. E na outra foto, os ajustes estão organizados da forma adequada para ele, para manter ele em pé. Então aqui eu ajustei a quantidade de suspensão necessária, ajustei as faixas para manter a abdução de quadril, para manter a extensão de joelho. Coloquei uma faixa para ajudar a manter a extensão de quadril também. Então a gente percebe que pequenos ajustes geram grandes mudanças para o paciente. Porque vamos pensar a nível de informação sensorial que está indo para o cérebro, que vai ajudar a construir percepção corporal do paciente, né? Então, se ele fica em pé com agachamento, né, com o joelho flexionado, com o quadril flexionado, tronco caído para frente, essa é a informação sensorial que está indo para o cérebro dele. É dessa forma que a percepção corporal vai sendo construída. Ele vai entendendo que assim ele não consegue ficar em pé, ele não tem tanto equilíbrio, a musculatura dele não funciona de forma adequada, então não consegue gerar tanta força. Os ajustes posturais também não conseguem acontecer de forma adequada. E aí a gente faz mudanças que promovem o alinhamento mais adequado, que vão levar uma nova informação sensorial para o cérebro, de posicionamento articular, de posicionamento muscular, de quantidade de força necessária, de ativação muscular, né? Então, só essa mudança de postura já ajuda a ativar mais unidades motoras e promover mais força muscular. A postura dele fica mais alinhada, então a gente evita problemas posturais também, e aí a gente consegue trabalhar membro superior, consegue brincar, ele fica num posicionamento mais adequado, tá? Então, eu deixei aqui alguns exemplos para vocês entenderem o quanto isso pode nos auxiliar dentro da nossa prática clínica no dia a dia, pensando que deixa o paciente num posicionamento mais adequado, traz mais segurança para essas posturas altas que muitas vezes são difíceis para eles, né? E possibilita que elas aconteçam também, porque seria mais difícil, mais complexo posicionar sem todos esses ajustes. Apesar de ser possível, é possível, mas é mais complexo, né? Exige mais de nós, nós vamos ter que estar mais envolvidos, né? E aí nos limita na questão de fazer outras atividades ao mesmo tempo. Então, é um acessório que nos ajuda bastante, tá? Lembrando que nós vamos ter um curso presencial agora em fevereiro, aqui em Juiz, sobre gaiola de habilidades, onde a gente vai trazer muitos exercícios práticos, muitos outros além desses, né? Então, com
prática com paciente, né, com toda a questão teórica associada a essa prática, tá? Então, quem tiver interesse, o link está na bio, pode se inscrever e nós nos vemos então nesse curso prático e caso vocês não façam o curso, podem utilizar essas informações que eu trouxe hoje aí também com os pacientes de vocês. Até a próxima!